Primeira coisa que você precisa entender que é um problema comum dos relacionamentos. Tiago, por que casamentos geralmente não dão certo? As pessoas casam, separam, porque as coisas não acontecem. Ponto número 1. Geralmente, tem exceções, claro, geralmente o homem casa sem saber quem ele é. O homem casa e acha que vai poder viver vida de solteiro. O homem casa e acha que vai poder levar manias do passado para esse relacionamento. O homem casa e já casa com medo, fala assim, caramba, nunca mais eu vou poder fazer o que eu quero, né? Não vou poder mais sair com os amigos a hora que eu quiser. Eu agora tenho só uma mulher para sempre. É exatamente isso. É por isso que você precisa saber o que está fazendo. É por isso que você precisa ser homem e não garoto. Você precisa ser homem e não garoto. Se você é garoto, se você é moleque, não casa. Amadurece primeiro. Homem, toma a decisão de eu tô abandonando a minha vida do passado, eu tô abandonando a minha vida de solteiro e eu tô assumindo a responsabilidade de casar. Eu tô assumindo a responsabilidade de assumir essa família, esse relacionamento. Eu vou ter que abandonar manias, vou ter que abandonar pecados, vícios ou qualquer coisa que atrapalhe esse novo relacionamento, que atrapalhe esse casamento que eu assumi. Então, você precisa saber que quando o homem não entende quem ele é, quando o homem não entende qual é a função dele no relacionamento, as coisas já começam a desandar. Geralmente tem exceções, é claro, mas geralmente um casamento começa a desandar pelo homem. Ele começa a fazer coisas para desandar o negócio. Então, entenda o seguinte, desde que o homem é menino, para quem está anotando, desde que o homem é menino, o diabo já está cercando a mente dele, né? O diabo está cercando a mente dele para que ele não cumpra a função que lhe cabe dentro de casa. Coloca amizades que corrompem os valores. A Bíblia diz assim, ó, que as más companhias corrompem os bons costumes. Olha o que a Bíblia diz. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, olha aqui, ó. Por um lado, você tem um homem que não sabe quem é, um homem que não tem identidade, um homem... Ó, a Clarissa Vieiro tá falando, através de você, meu casamento foi salvo, eu te entreguei uma carta. Todas as cartas de Janine e eu a gente lê, tá? Muito obrigado. Fico feliz que Deus tenha usado as nossas palavras para salvar teu casamento. E muitos casamentos vão ser salvos nessa semana aqui no Café com Destino. Envia o Café com Destino dessa semana para quem precisa de solução para o casamento. Então, por exemplo, quando eu casei, apesar de eu ter sido criado na igreja, apesar de eu ter tido um bom pai e uma boa mãe, eu casei sem entender quem eu era. Eu casei levando manias de solteiro, achava que eu podia fazer o que eu queria. Quem é ela para mandar em mim? Não é assim, eu que sou o cabeça da casa. Ou seja, eu fui dando desculpas para levar a vida que eu queria. Conclusão, o casamento já começou difícil. Porque ela, como recém-casada, Janine, como recém-casada, tinha necessidade de me ter por perto sempre. E eu queria chegar do trabalho, primeiro passar na casa do meu pai e da minha mãe. Quem tem filho e filha também, que não desgruda do pai e da mãe, casa e esquece que a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma só mulher. Então, eu tive que abandonar algumas coisas da vida de solteiro, da vida que eu levava antes. Foi muito difícil, porque eu demorei a entender a minha identidade. Por um lado, que você tem um homem que não sabe quem é, não sabe suas funções, tem muitos casamentos que também tem uma mulher que não é sábia, não tem sabedoria, não sabe lidar. Às vezes o caso, né, o problema de vocês não é tão sério e você faz uma tempestade em copo d'água e está praticamente acabando com o seu casamento por causa de algo que, para quem tem um pouquinho mais de maturidade, já estaria resolvido há muito tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de um homem que saiba quem é, a gente precisa de uma mulher sábia dentro de casa.
eu já estou começando com a base das bases. Se você tiver um homem que sabe quem é, e se você tiver uma mulher sábia, o terceiro ponto fecha. Qual é o terceiro ponto? A sua casa não deve ser apenas um lar, deve ser um altar de adoração para Deus. Tiago, isso é muito religioso para mim. Não, mas eu te explico o que é isso, só para você entender que não é tão religioso, não. A minha casa não é apenas o lar onde eu, Janine e nossos 4 filhos vivem. Lá é um altar de adoração para Deus. É onde a gente ora para Deus, é onde a gente canta juntos para Deus, a gente louva a Deus, é onde a gente apresenta nossos sonhos para Deus, e quando a gente transforma o nosso lar em um altar de adoração para Deus, os nossos problemas reduzem muito. Os nossos problemas reduzem muito, porque a gente está muito mais ligado nas coisas espirituais do que nas carnais. Tem muita gente fazendo pergunta aqui, Tiago, quando tem traição, o que eu faço? Tiago, quando tem agressão física e verbal, devo continuar? Tiago, meu marido bebe muito, não aguento mais. Todas essas perguntas eu vou responder durante essa semana, todas. Você vai sair sem dúvida nenhuma sobre casamento e sobre o que fazer, tá bom? Só que primeiro eu preciso começar com a base. Tiago, qual é a solução? A solução é um homem saber quem ele é. Quem é um homem? O homem, diz a Bíblia, é o cabeça da casa, ou seja, ele que deveria dar a direção. A mulher ama um homem que é firme, que sabe das coisas. Sabe que ele não sabe, não sei de nada, não sei o que eu vou fazer e tal. Um homem que é firme. Lá em casa quem dá a direção sou eu, não é porque eu sou machão, não. Porque lá tudo é 50-50. Eu cuido 50% das coisas, a Janine cuida 50% das coisas. Lá a Janine tem uma importância primaz na nossa família. Não tem esse negócio que eu sou o melhor, que eu sou o maior, não. Eu estou dizendo de função, não estou falando de importância. Grave isso! Eu estou falando de função, não estou falando de importância. Então, a minha função é dar direção. Às vezes a Janine chega, Tiago, eu estou na dúvida, porque a gente está na obra da casa que era para ter ficado pronta ano passado, não ficou, está atrasando, teve Covid, teve um monte de coisa, atrasou a obra. Ela falou, Tiago, a gente precisa tomar uma decisão, a gente sai dessa casa, a gente vai para a casa de alguém, a gente aluga uma outra, a gente vai, não sei o que, a obra não vai ficar pronta. Eu falei, ó, aquieta seu coração. Nós essa semana vamos entregar essa casa, eu vou procurar uma outra, vou alugar essa aqui, vou... Ela, tá bom. Ou seja, se o homem não for firme, se o homem não der direção, a mulher entra em desespero, ué. Homem é o cabeça da casa, não é porque é o que manda, não. Tira isso da tua cabeça. Quem manda é Deus. E você e sua mulher obedecem. Homem dá direção porque ele tem a firmeza de apontar caminho. Sabe por que tem um monte de homem frouxo? Porque não sabe o caminho. Aí não consegue apontar a direção. Então eu falei assim, minha filha, fica tranquila, a direção é o seguinte, nós vamos entregar essa casa, nós vamos alugar outra e vamos esperar isso aqui, não adianta se desesperar agora. Dei a direção e pronto. Depois de dar a direção, a função do homem é trazer a provisão. Tiago, mas a gente está numa era da modernidade onde a mulher também trabalha. Que bênção! Que aí mais dinheiro entrando na casa. Mas, biblicamente falando, e também naturalmente, biologicamente, a mulher quer ser protegida e provista. Ela quer ser protegida e provista, ou seja, você abrir a porta do carro para sua esposa, não é você ser romântico, não. É você ser protetor. É você cuidar. Ontem eu estava jantando na casa de uns amigos e estava falando isso, que eu não sou um cara romântico. Entre ser mais bruto e mais romântico, eu sou muito mais bruto no sentido de estilo. Mas mesmo sendo uma pessoa mais bruta do que romântica, quando eu estou andando na rua com a minha esposa, eu não deixo minha esposa para trás. Por quê? Porque eu me preocupo, porque eu amo. Quando eu estou no carro, eu abro a porta. Mesmo, mas você não é bruto, Tiago? Mas isso não é questão de romantismo, é questão de proteção. Eu protejo minha esposa, eu me preocupo com a minha esposa. Aqui, ó, alguém tá, o Joãostein tá botando um filho pode salvar o casamento? Claro que não. Quem salva o casamento é Deus. Mas essas perguntas polêmicas, que eu sei que vocês precisam muito da resposta, eu vou responder outro dia. Deixa eu colocar a base aqui. Então vamos lá. Se a gente tem um homem que sabe quem é, eu sei quem eu sou, eu dou a direção da minha casa, eu trago
provisão para minha casa. Ah, mas eu também quero trabalhar, Thiago. Eu sou mulher e quero ter meu próprio dinheiro. Ótimo, pode ter também. Mas toda mulher tem a necessidade de um homem que provê, que cuida. E nós temos que lembrar que muitas mulheres não tiveram isso dos seus pais. Muitas mulheres não receberam o amor do seu pai. Muitas mulheres não foram provistas pelo seu pai. Então elas não acreditam no marido, não porque o marido é ruim, mas porque ela teve um mau exemplo em casa. E essa falta de sabedoria que às vezes a esposa tem, principalmente a recém-casada, é porque ela não entende que aquilo que o pai fez não necessariamente é o que o marido vai fazer com ela. Então, nós precisamos saber que se o homem sabe quem ele é, ou seja, eu casei, eu preciso saber que eu não sou mais solteiro, meus amigos não mandam mais em mim, meus familiares não mandam mais em mim, papai e mamãe não são mais importantes hoje do que minha esposa. Ei, isso aqui é polêmico, mas você precisa saber. Honrar pai e mãe é para sempre. Mas a partir do momento que você casou, o mais importante da sua vida agora é o contratinho de casamento que você fez, é a união que você tem. Agora, o mais importante para a mulher é o marido e o mais importante para o marido é a mulher. Não tem jeito. Então você precisa saber que essas prioridades têm que ficar claras. É lógico que vai dar problema. Então vamos lá, o homem precisa saber quem ele é. Quem ele é? O que aponta caminho. O que toma as decisões, junto com a esposa, mas ele é o que... Eu quero deixar claro isso, que não é questão de importância, é questão de posicionamento, de função. É ele que provê a casa. A mulher trabalha, está no mundo moderno, ótimo, isso é maravilha, tá? Trabalha mesmo. Quanto mais dinheiro, melhor, isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que a mulher sempre espera esse cuidado, essa proteção, essa provisão do marido, do homem. E o homem precisa abandonar as coisas de menino. Então, por exemplo, o que traz mais insegurança no casamento é coisas que muitos homens erraram, eu errei isso no início também, você está casado, mas você ainda parece na mente que está aberto a opções. Se tem um negócio na televisão passando, que é uma mulher meia pelada, você vê. Se tem uma coisa na internet, os amigos mandam, você assiste. Peraí. Vamos tomar uma decisão séria aqui. Se você casou, meu irmão, ou você é homem ou você é mulher, que é um dos dois. Você é homem. Então você fez a tua opção. É igual quando você vai trabalhar numa empresa, igual qualquer coisa na vida, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Você vai trabalhar no McDonald's, não pode ficar olhando pro Burger King. É McDonald's. Não dá, gente. Nós precisamos entender que se você não abandonar as coisas de menino, Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu me tornei grande, quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. Isso você tem que gravar. Se você não deixar as coisas de menino, você vai ter problema. Então o homem tem que saber quem ele é, qual é a função dele, a mulher tem que ser sábia, tá bom? E a casa não tem que ser apenas um lar, tem que ser um altar de adoração, porque quando Deus não está no casamento é muito difícil. Quando Deus não está no casamento é muito difícil. Alguém botou assim, por isso que eu prefiro ser solteiro. Olha, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que se você puder, fique solteiro. Mas sabe qual é o problema? É que nesse pensamento aí, vou ficar solteiro, o cara que é moleque, engravida a mulher e não assume. Vou ficar só namorando, vou ficar solteiro. Aí fica solteiro, saindo com uma, saindo com outra, engravida, vai colocar uma criança inocente no mundo, que não vai ter pai, que os pais não se amam. E, gente, a melhor forma de criar filho, já vou te adiantar aqui, ó. A melhor forma de criar filho, eu vou falar de criação de filhos essa semana com a Janine, eu e Janine. Mas a melhor forma de criar filho é o pai amando a mãe amando o pai. É quando os dois se amam. Quando os dois se amam, é a melhor forma. Os filhos veem os pais se amando e acreditam na família e no casamento, tá bom? Depois eu te ensino na prática como criar filhos, que é uma dificuldade, mas é possível.
tudo que você quer resultado, você vai precisar colocar tempo. Tudo que você quiser resultado, você vai precisar colocar tempo. Então, é muito importante, por exemplo, eu estou numa fase que eu estou no meio da educação dos meus filhos. Né? Minha filha mais velha tem 12 anos, já está uma adolescente, o José está crescendo, todo mundo está crescendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cancelando compromissos profissionais, estou diminuindo minha carga laboral para poder estar mais em casa, porque se eu não fizer isso agora, quem vai fazer? Se eu não fizer isso agora, quem vai fazer? A Márcia botou ali, meu marido me largou no meio de uma doença e me abandonou com a minha filha de 3 anos. Márcia, esse é o problema. Esse é o problema de quem não entende a função do homem, que é proteger. É justamente na doença que a gente tem que ser homem de verdade. É justamente na pobreza que a gente tem que lutar para ser provedor. É justamente quando está tudo dando errado que o homem vira homem. Infelizmente, muita gente está casando sem escutar essa aula. E não sabe que homem precisa ser homem, mulher precisa ser uma mulher de sabedoria. E a nossa casa não tem que ser apenas um lar, tem que ser um altar de adoração. Você sabe de onde vem a palavra lar? A palavra lar vem de lareira. Ou seja, era o lugar na antiguidade onde se fazia fogo para a família ficar em volta se aquecendo. Então, presta atenção. O que é um lar? Onde a família fica junto, se aquecendo ao mesmo tempo. Então, se a sua casa não tem momentos onde vocês comem juntos, entram na presença de Deus juntos, que é se aquecer, assistem um filminho juntos, então passam um tempo juntos, vocês não são lá, vocês só são uma casa, onde uma família mora, onde uma família divide o teto. O lar é onde se divide tempo juntos. Você precisa saber que muitos casamentos acabaram porque não souberam transformar uma casa em um lar. Então, casa que vai virar lar tem que ter regra. Que regras, Thiago? As regras que você criar debaixo dos princípios milenares. Por exemplo, lá em casa a gente bota a regra, nós vamos comer juntos na mesa. Todo mundo senta na mesa para comer. Não tem celular na mesa. Tem prato, tem a comida e tem conversa. A gente colocou uma vez por semana, todos nós assistimos um filme juntos. Reunimos todas as crianças e tal, aí reunimos um filme juntos. Nesse sexta ou sábado nós fomos no cinema com as crianças. A gente coloca prioridade, regra, porque se nós não forçarmos o tempo juntos, com o tempo as coisas se distanciam. Agora, por mais que eu estou vendo aqui nos comentários, muita gente falando que o marido largou, que o marido não era homem, era mulher, que o marido não é provedor, tal. Mas também vamos falar da mulher, para a gente não botar só a culpa no homem, não. Eu sei, pela estatística, porque eu acompanho vários casos, tá bom? Eu sei que o homem dá muito problema no casamento. Eu sei disso. Mas também, se a mulher tivesse um pouco mais de sabedoria, muitos problemas poderiam ser revertidos. Eu também reconheço que existem problemas que não são reversíveis, né? Nós vamos falar sobre durante essa semana, sobre violência doméstica, que tem que ser denunciada. Nós vamos falar sobre o que fazer depois de uma traição. Tem 2 caminhos. Tem 2 caminhos, 2 são bíblicos. Então, você precisa entender que essa semana eu vou tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre relacionamento. Mas você precisa entender essa base primeiro aqui. Homem com identidade, mulher com sabedoria e uma casa que é um altar de adoração. Homem com identidade, mulher com sabedoria e uma casa que é um altar de adoração. Isso precisa estar claro para você. Isso precisa estar muito claro para você. Agora, qual é o desafio do casamento? O desafio do casamento é que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que que 2 se tornam uma só carne. 2 se tornam uma só carne. É muito difícil, porque são 2 mentes diferentes, são 2 corações diferentes, 2 passados, 2 culturas diferentes e tendo que transformar-se em uma só pessoa.
Difícil